Bom, após essa síntese do primeiro artigo, eu trouxe um momento aqui para a gente falar um pouco sobre essas dúvidas que possam ter surgido durante a leitura. Primeiramente, alguém tem alguma dúvida? Bom, eu elenquei algumas perguntas que podem ter surgido durante a leitura. E a gente vai dialogando e resolvendo algumas delas. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês sabem a diferença entre capital social e coesão social. Primeiramente, o que seria o capital social? De uma forma resumida, o capital social seria a situação em que as pessoas se ajudam. Então imagine uma rua, você mora numa rua, e aí chega um vizinho novo nessa rua. Você, como um bom vizinho que você é, e quer conhecer esse vizinho, fazer amizade, criar um laço com ele, você vai lá, eu vou lá conhecer ele, vou levar uma torta. Aí você vai lá, leva a torta para esse vizinho, e o vizinho muito feliz, agradece, não sei o que. Então você criou esse laço, esse sentimento de união e pertencimento nesse vizinho. A gente já entra na questão da coesão social, visto que coesão social seria a sensação de pertencimento a esse grupo. Então foi o que esse vizinho sentiu. Ele se mudou para essa rua e se sentiu acolhido, bem recebido, se sentiu parte da vizinhança. Então isso seria a coesão social. Quando a mãe briga com os irmãos que estão brigando para serem mais unidos, o que é que ela está pedindo diretamente? Está pedindo diretamente a coesão social. Aí eu trago outro questionamento também. Países ricos têm pessoas mais saudáveis? O que é que vocês acham sobre isso? Então, eu montei um cenário hipotético. Imagine uma cidade. E a gente tem informação de que essa cidade possui a maior renda do mundo e a menor taxa de pessoas doentes. Sabendo disso, a gente poderia levar a uma conclusão de que todos os indivíduos que ganham muito seriam saudáveis? Ou então ainda, se todos os indivíduos que são pobres, eles estariam doentes? O que é que vocês acham sobre essas conclusões? Então, pegar um dado que se refere a uma sociedade, uma cidade, e trazer ele para o individual, isso é um problema. Porque a forma de você observar e analisar a sociedade é diferente de você analisar um indivíduo. E a gente chama esse fenômeno de falácia ecológica. Então eu trouxe uma charge aqui trazendo, que eu acho muito interessante, o uso de charges para o aprendizado. Então, nessa charge fala, todo mundo que foi à Lua comeu frango. Aí o outro vai lá e tira a conclusão. Meu Deus, frango faz você ir à Lua. Então ele pegou algo muito geral, que todo mundo que foi à Lua comeu frango, e pensou que o frango é que faz você ir à Lua. Tá vendo como é uma relação errada? Que não faz sentido você pegar algo maior e querer trazer ele para o individual. Isso é a falácia ecológica. Aí a gente percebe então o que seria a inversão da falácia ecológica. Se falácia ecológica é você pegar algo geral e trazer para o específico, então a inversão dela seria você pegar um dado individual e querer trazer ele para a sociedade. A gente tem que ter a ideia de que a sociedade é muito além do que a soma das partes, muito além do que a soma dos dados individuais. Então, você não basta entrevistar cada indivíduo e querer montar um panorama geral sobre isso, tendo em vista que tem as relações sociais, tem a questão política e estrutural também. Então não dá para você querer somar as partes e querer entender o todo a partir disso. No estudo de Rose e Marmot, em 1981, foi entendido que funcionários morriam mais do que chefes. Chefes morriam menos. E analisando esses fatores individuais, tirando as exposições como sedentarismo e como sedentarismo, hipertensão e fumar, observou-se que os funcionários ainda continuavam morrendo mais do que os chefes. Ao que é que se pensou? Então esses fatores individuais estão pouco relacionados com a morte. Estão relacionados? Estão, mas estão menos do que os determinantes sociais. Então as condições que essas pessoas vivem, política, onde vivem as questões sociais dela, estão muito mais envolvidas ao processar a doença do que esses fatores individuais. Então, evidenciou-se que você entender que funcionários morrem mais do que chefes, não basta você pegar, fulaninho fuma, cicrano bebe e Beltrano não faz academia e por isso que eles
tem maior chance de morrer. Não, mas você analisar de um panorama geral, como essas pessoas vivem, onde vivem, o ambiente em que estão expostos, está muito mais influenciado a essa questão de saúde-doença. Então a gente, para entender se uma sociedade ela tem saúde, não é uma simples relação de causa e efeito. Não é porque um país tem muito dinheiro que a população dele vai ter saúde. É uma questão muito mais complexa. Trouxe até uma imagem de um iceberg, mostrando um exemplo. Então, por exemplo, a gente percebe só a questão do dinheiro e a saúde, mas tem muita coisa aqui mais envolvida, como a educação de qualidade, a moradia, os laços familiares, a política também está envolvida. Então é tudo isso interligado. A gente às vezes chama até de fatores, mas está tudo interligado. Será que a moradia, onde essa pessoa mora, será que essa moradia não interfere na educação de qualidade? Se uma pessoa, por exemplo, mora num sítio que é distante da escola, será que essa distância não interfere numa educação de qualidade? Será que isso não é um problema político também? E será que isso afeta o vínculo dele? Será que ele tem problemas familiares? Será que isso afeta na educação também? Então está tudo relacionado. Por isso que eu coloquei até esse novelo de lã assim todo espalhado, misturado, porque são vários fatores que vão se interligando, se deixando de se interligar, que vão causar um efeito, uma causa e intermediações. Então é uma relação muito mais complexa. E outra dúvida que eu trago também: mudar o estilo de vida depende apenas da força de vontade da pessoa? Se espalha muito essa questão de que só basta querer para a pessoa conseguir fazer alguma coisa. Mas será que é isso mesmo? Porque tendo em vista, por exemplo, se você vai chamar alguém para caminhar, será que essa calçada é adequada para realizar a caminhada? Por exemplo, essa calçada aí, a gente percebe que ela está muito desfavorável. Tendo em vista que até uma pessoa que não possui deficiência já é difícil caminhar. Imagina alguém que possui, por exemplo. Então, será que o problema é o querer? A pessoa quer fazer academia e vai na academia dos idosos, aí tem assim, enferrujado, expondo a um risco da pessoa se cortar, pegar tétano. O que é que vocês acham? Você acha que é só querer? Será que aí não tem um problema político, uma questão econômica, uma questão de preocupação com a população, uma discussão, uma mobilização da sociedade para resolver esse problema? Então não é só querer, é a necessidade integral de uma ação.